Ok, irmão, eu vim aqui novamente, né, falar sobre um assunto importante com vocês, né, sobre a questão de da onde vem a origem, né, o texto que eles usam para dizer que eles são testemunhas de Jeová. O texto é Isaías 43:10, que eu vou ler para vocês. Vós sois as minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová. Sim, o meu servo a quem escolhi, para que sabais e tenha fé em mim e para que entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim não continuou a haver nenhum. Então, baseado nesse texto bíblico, fora do contexto, que na verdade aqui está falando que o povo de Israel era testemunhas de Jeová, no sentido que eles foram testemunha ocular do que aconteceu, a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito. Aqui não está falando de testemunha de Jeová no sentido de religião. Mas como sempre eu digo para vocês, que eles distorcem e pegam um texto isolado, né, que tem que ler acima e abaixo, eles aplicam esse texto para eles. Para começar, irmãos, Jeová, nós não sabemos se é a pronúncia exata do nome. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Eu até fiz anotação, tá? Em hebraico, a língua hebraica antiga, ela não tinha a vogal, ela não tinha vogal. Então, quando eles viam o tetragrama, que é YHWH ou JHVH, eles pronunciavam automaticamente o nome de Deus, ok? Porque eles conheciam o nome de Deus. Mas com o tempo eles pararam de pronunciar o nome de Deus e se perdeu a pronúncia porque não tinha vogal, né? Por exemplo, casa, tu tira o A e os dois A, fica CS. É bem assim que é. Então não se pode dizer que a pronúncia certa do nome de Deus é Jeová, tá? É até aceitável falar Jeová, mas não podemos dizer assim, esse é o nome de Deus, como a testemunha de Jeová fala. Não podemos fazer isso, ok? Ficou bem explicado, né? Não se pode fazer isso, tá? Porque o nome de Deus perdeu-se a pronúncia, tá? Então eu vim ler aqui no livro deles, né? Ainda bem que eu não joguei fora, porque ele está servindo. Qual foi a primeira testemunha de Jeová, tá? Que eles dizem na Bíblia, tá? Testemunha de Jeová, gente, no sentido de religião, tá? Não em sentido bíblico, como eu falei ali para vocês, não. Que eles eram testemunhas dos milagres de Deus, ok? Vou mostrar o livro para vocês. E vou mostrar aqui o que eu vou ler para vocês, ok? Então eu vou ler para vocês nesse livro deles, a heresia, tá? Eu tenho certeza que vai ter irmão até que vai rir, porque realmente até eu revendo esse livro, né, que eu usava muito, eu achei engraçado, viu? Segundo a Bíblia, a linhagem de testemunha de Jeová remonta no fiel Abel. Abel foi a primeira testemunha de Jeová, viu? Religião, ela sempre existiu, né? Ela foi a primeira, tá? Porque Abel foi uma testemunha de Jeová, tá? A Bíblia diz, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor do que Caim. Pela fé Noé, outra testemunha de Jeová, tá? Depois de receber aviso divino de coisas ainda não observadas, mostrou temor piedoso. Pela fé, Abrão, outra testemunha de Jeová, mas no sentido não bíblico, do sentido testemunha de Jeová, religião, tá? Quando chamado, obedeceu saindo para um lugar que estavam destinados a receber em herança. Pela fé, Moisés, outra testemunha de Jeová, tá? De novo. Quando cresceu, negou-se a ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que ter usufruto temporário do pecado. Assim, pois, visto que temos rodeado-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, ponhamos também de lado todo o peso e o pecado que facilmente nos enlaça e corremos com perseverança a carreira que nos apresenta. Agora a pior heresia, tá, gente?
Com respeito a Jesus Cristo, a Bíblia diz: estas coisas diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus, da criação, viu, gente? Porque ele não é Deus, tá? De que era ele testemunha, ele próprio disse ter manifestado o nome do seu Pai. Ele foi a principal testemunha de Jeová. Então, isso que está dizendo, gente, é o livro deles, ok? Tem um livro muito grande que eu li, que muitos têm na prateleira. Hoje não tem porque eu rasguei ele e joguei fora. Já dizia isso, que Abel era a primeira testemunha de Jeová, tá? E na época eu acreditei. Então, baseado nisso que eu li para vocês, eles dizem que Abel foi a primeira testemunha de Jeová, Noé foi testemunha de Jeová, Moisés foi testemunha de Jeová e Jesus foi a principal testemunha de Jeová. Olha só que grande heresia. Primeiro eles aplicam o texto de Isaías 43:10, que são as testemunhas de Jeová, descrita aqui. Como eu digo, não sei se eu já disse para vocês, eles vivem muito no Velho Testamento, tirando o texto do contexto e fazendo profecias horrorosas, né, as heresias deles. Então, baseado nesse texto, eles são testemunhos de Jeová. Só que, como eu falei para vocês, recapitulando, o nome de Jeová, o nome de Deus, foi perdida a pronúncia correta. Então, eles estão dizendo testemunha de Jeová, mas a pronúncia a gente não sabe se é correta, ok? Você pode chamar Deus de Jeová, só que você não pode afirmar como eles que o nome de Deus é Jeová. Então, fica aí bem esclarecido para vocês, tá? E aqui na outra página, é muito interessante também, né? Que eles citam que eles são a verdadeira religião, eles são a única, tá? Ó, crentes testemunhos de Jeová, que a sua religião é a única que é certa, a Bíblia não concorda com o conceito moderno que existe muitas maneiras aceitáveis de se adorar a Deus. Diz que é um só Senhor, uma só fé. Jesus declarou: estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Nem todo que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aqui está dizendo, gente, que só há um caminho para eles, ok? Só há um caminho e o caminho verdadeiro a eles. Olha que tamanha arrogância. Olha as deturpações do texto. Eles são muito arrogantes, gente. Por isso que eu digo para vocês, eles se botam em alta conta, eles vão totalmente ao ensino de Cristo. Porque o ensino de Cristo, gente, não é o orgulho, não é o amor. Não é o orgulho, é o amor. É o amor. Então eles se diferenciam, eles se acham especial. Eles se acham que eles têm uma verdade que o resto das religiões, das igrejas não tem. Que eles são especial demais. E cabe a eles salvarem as pessoas de outra religião, tirarem as pessoas de outra religião. É isso que o corpo governante instrui eles. Por isso que eles fazem trabalho de casa em casa. Porque é uma obra que eles dizem que é cristã, mas na verdade não é. Porque eles pregam essas heresias na casa da pessoa. Esse livro aqui é um livro, como eu digo para vocês, que ele é preparado para responder às pessoas de casa em casa em estudo bíblico. Ele é todo feito para isso, ok? Então fica bem mostrado para vocês que realmente é heresia em cima de heresia. Agora, desde quando dizer que Jesus foi testemunho de Jeová? Não, gente, Jesus, ele testemunhou, sim, ele falou, ele citou a Escritura, mas em termos de religião, ele não fundou as testemunhas de Jeová. Não é verdade? Vamos no ponto, pro lado da religião, ele fundou o cristianismo, né? Ele pregou o evangelho, né? Tudo está ali no Novo Testamento, tá toda a plenitude de Jesus Cristo, tá tudo ali. E eles vivem lá no Antigo Testamento deturpando os textos, achando que eles são especial. Agora, desde quando? Ali Jeová, em Isaías 43:10, está falando do povo que realmente foi testemunha, sim. Eles viram com os olhos dele o mar vermelho se abrir, as 10 pragas do Egito, a libertação deles, eles viram. Então, eles são testemunha nesse sentido. Ok?
Mas não que a religião Testemunha de Jeová, pelo amor de Deus, começou com Abel. Olha que heresia. Olha como eles são arrogantes. Eles são arrogantes. Eles são arrogantes. Eles exploram esse lado do povo. Que o povo se acha especial, imagina. Eu sou testemunha de Jeová, eles pensam assim. Igual Abel, né? Está ali em Isaías 43:10, está citando sobre eu fui escolhida entre bilhões de pessoas, eu sou especial. Eu sou testemunha de Jeová. Jesus foi testemunha de Jeová, eu sou igual a Jesus. E na verdade não é assim, né, gente? Então é complicado. Por isso que eu digo para vocês que é uma seita cheia de heresias e que não dá de chamar eles de cristão. Eles não são cristãos. Eles são cristãos de imitação. Então fica bem mostrado para vocês, povo. Não dá para encarar eles como cristão, porque eles não são. A gente tem que encarar eles como próximo, porque realmente eles precisam de ajuda para entender o verdadeiro evangelho. Mas é complicado isso. Vai explicar isso para eles. Eles não aceitam. Eles são testemunhas de Jeová, como está em Isaías 43:10. Eles são testemunhas de Jeová igual Cristo. Eles são testemunhas de Jeová igual Abel, igual Noé, igual Abrão. E deu. É isso que eles são, né? Sendo que não se sabe nem a pronúncia correta do nome de Deus. Ok, irmãos? Então fica aí provado e mostrado mais uma heresia das testemunhas de Jeová. E essa é bem grande, né, irmãos? Bem grande mesmo, tá? E eu estou lendo tudo dentro das publicações deles, ok? Então é assim. Eles criticam muito as Bíblias nossas porque não tem o nome de Jeová. Mas vocês acham errado isso? Nossa Bíblia não tem o nome de Jeová? É claro que não. Os tradutores da Bíblia, eles ficaram com medo de cometer heresia, de traduzir o tetragrama YHWH como Jeová, já que eles não têm, ninguém tem prova de que o nome de Deus, esse tetragrama pode ser traduzido como Jeová. Então eles tiraram a palavra, eles traduziram esse tetragrama para o Senhor. Eles estão certos. Então esses testemunhos de Jeová criticam muito a nossa Bíblia, porque o nome de Deus foi tirado. Mas na verdade ele não foi tirado, ele foi traduzido para o Senhor porque não se sabe a pronúncia correta. Isso pesou na cabeça dos tradutores. Mas como eles já eram chamados de testemunha de Jeová, né? Eles queriam um nome, né? Para botar eles, diferenciar eles do mundo. Eles colocaram na Bíblia deles Jeová e decidiram ser chamados de testemunha de Jeová. Então fica aí mais revelado, mais uma heresia das testemunhas de Jeová. Tá bom, irmão? E fique bem claro que isso é verdadeiro. Depois eu vou bater foto desse livro que fala sobre isso, para vocês verem que realmente é verdade. Então, irmãos, até o próximo vídeo.